A paz do Senhor, meus irmãos. A nossa mensagem neste dia, ela se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, e nos diz assim: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome, com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio, ou o primeiro amor. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. A palavra de Deus nos mostra a igreja de Éfeso, que era conhecida como uma igreja leal, extremamente leal. Ela é considerada que ela é endereçada a cristãos tradicionais que são fiéis, mas que perderam o amor zeloso pelo que tinha no princípio, por Cristo e um pelos outros. Essa era a igreja de Éfeso. Era uma igreja leal, ela seguia a Bíblia. No início, era uma igreja dinâmica, uma igreja pulsante, que pregava a palavra, que tinha um amor muito grande pela leitura, que tinha um amor muito grande pelas escrituras, que tinha um amor muito grande em ganhar almas para Cristo. Essa era a igreja de Éfeso. Com o passar do tempo, a igreja de Éfeso foi se esfriando. Por que isso aconteceu? Porque ela foi lutando com tudo ao redor dela, contra a imoralidade, contra falsos profetas, falsas doutrinas. Tudo isso foi ao longo dos anos desgastando a igreja de Éfeso. Então ela se tornou, como vamos dizer, uma casca. Por fora era religiosa, tinha os preceitos bíblicos, mas o interior era vazio porque ela abandonou o primeiro amor. Tudo isso foi esfriando a ponto dela abandonar o primeiro amor. Então a igreja de Éfeso era uma igreja religiosa, era um povo religioso e não um povo cristão. Um povo religioso porque ele seguia os preceitos bíblicos, a doutrina. Não era cristão porque não tinha mais o amor que tinha antes pela obra, não tinha mais aquele desejo de ganhar almas que tinha antes, não tinha mais aquele desejo de buscar a Cristo como tinha antes. Isso acontece muito hoje em dia nas nossas igrejas. Temos igrejas com templos sinuosos, igrejas lotadas de pessoas vazias, não todas, mas tem muitas pessoas vazias, tem muitas igrejas que as pessoas estão ali porque virou uma rotina, algo costumeiro. Vai à igreja porque já acostumou a ir à igreja. Muitas pessoas são assim. Leem a Bíblia porque acostumaram a ler a Bíblia. Oram porque virou uma rotina, mas não mais tem aquele desejo, aquele amor de buscar por causa do mundo, por causa das coisas do mundo, por causa de ter que lutar o tempo todo. Então muitas pessoas acabam se esfriando e abandonando o primeiro amor. Esse alerta que o Senhor nos faz: é hora de voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Todos nós lembramos de quando nós nos convertemos, nós tínhamos aquele amor, aquele desejo de assim, as pessoas têm que ouvir a palavra como eu ouvi, têm que sentir e se queimar dentro do coração. Com o passar do tempo, o cotidiano, o trabalho secular, a estrutura familiar que a gente tem que dar atenção, os filhos, a esposa, o marido, os amigos, muitas coisas para dar atenção. Aí acaba que a gente encaixa Deus naquela rotina, como se Deus fizesse parte da nossa rotina. Ele tem que fazer parte, mas ele tem que ser o diferencial na nossa rotina. Tirar um tempo para ler a Bíblia tem que ser algo assim prazeroso. Nossa, eu vou falar com Deus. Tem que ser como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso que está faltando em muitas igrejas, em muitas pessoas que se dizem cristãs hoje em dia. Nós viramos religiosos e não cristãos. Religiosos porque seguimos a Bíblia, tanto que o Senhor elogia, tem a favor de você algo ainda. Você não tolera os nicolaítas, que eram pessoas que sacrificavam
que faziam cultos a deuses pagãos e praticavam imoralidade sexual. Então, isso o Senhor condena. E a igreja de Éfeso também condenava. É tanto que o Senhor pontuou que ela era uma igreja leal, ou seja, seguia a Bíblia. Porém, o amor pela obra havia esfriado. O amor pela conversão das pessoas, pelo desejo de pregar o Evangelho havia se esfriado. E infelizmente isso tem acontecido nas nossas igrejas. Eu lembro quando eu era criança, eu via as pessoas todo sábado e domingo durante o dia distribuindo folhetos, convidando para a igreja, os sons nas igrejas, alto-falante, anunciando o dia do culto, o horário do culto, convidando as pessoas para ir à igreja. E hoje em dia isso não acontece. Eu lembro que as pessoas, que os cristãos eram conhecidos como livro da capa preta, porque seguiam, carregavam a Bíblia para onde iam. E hoje em dia as pessoas sequer, muitos levam a Bíblia para a igreja, a Bíblia de papel, levam um celular. Ah, não, tenho uma Bíblia no celular. E na maioria das vezes, quando levam a Bíblia, levam o celular para a igreja, eles não olham para a Bíblia. Ficam acompanhando as redes sociais na hora do culto. O pastor está pregando, o louvor está cantando, os irmãos estão orando, e o irmão, a irmã está lá no celular, no horário do culto. Os nossos filhos também sendo instruídos da mesma forma, para eles não ficar correndo na igreja e dar o celular na mão dele. Não, meus irmãos, é hora de voltar ao primeiro amor, de ter aquele desejo de ir para a igreja, de pregar a palavra, de ganhar almas para Jesus. E falo isso para todos nós estamos esfriando. O tempo está passando, muitas almas se perdendo por nossa causa, por causa do nosso esfriamento. Nós viramos aquilo que nós mais atacamos, viramos os fariseus. Somos religiosos, mas não somos cristãos verdadeiros. Seguimos a Bíblia, mas não temos aquela chama do amor mais. É hora de voltar a esse primeiro amor. É hora de nos converter, porque além de ser uma igreja leal, como cristologia, ser uma igreja espiritual, uma igreja que é movida pelo Espírito. Foi isso que nos levou a ir para a igreja, meus irmãos. O mover do Espírito Santo. E esse mover, essa chama, ela não pode de forma alguma apagar. Nós não podemos deixar essa chama apagar dentro de nós. Porque senão o que vai acontecer? As pessoas lá fora, elas vão se converter. Em muitos casos, por causa de nós. É lógico que quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas se nós não damos testemunho, não tem como elas se converterem. Então temos que ser a igreja do arrebatamento, temos que mostrar para ela o mover do Espírito. Demonstrar o amor que tínhamos antes pela obra. Demonstrarmos o amor que tínhamos antes pela palavra. Porque foi por causa disso que a palavra chegou até nós, pessoas que tinham o amor de Cristo, o mover do Espírito. E a obra chegou até nós. Então nós temos que continuar essa obra. É a única coisa que o Senhor pontua na igreja de Éfeso, e é o que o Senhor pontua em muitas igrejas. Não toleramos falsos profetas, não toleramos os perversos, somos perseverantes, trabalho árduo, mas falta o amor. Fazemos algo mecânico, viramos robô. Somos programados a fazer, mas não sentimos amor pelo que fazemos. E não pode ser assim. Não é isso que o Senhor tolera. Temos que sentir amor, sentir empatia pelo que fazemos, porque senão de nada adianta. Que o Senhor neste dia possa tocar o teu coração, assim como tem tocado no meu. Que possamos voltar ao início, ao primeiro amor, do dia que nós nos convertemos e nos batizamos. E temos aquele mesmo amor, aquela mesma paixão pelas almas e pela obra. Deus abençoe seu dia.